Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Por João Calvino, e a palavra se fez carne. Ele agora ensina a natureza da vinda de Cristo de que havia falado, a saber, que, vestido de nossa carne, ele se manifestou publicamente ao mundo. Embora o evangelista toque apenas de leve no inefável mistério de o Filho de Deus assumir a natureza humana, tal brevidade é maravilhosamente clara. Aqui, alguns dementes se divertem de forma pueril, fazendo uso de alguns sofismas desprezíveis, tais como: disse que a palavra se fez carne no sentido em que Deus enviou seu Filho ao mundo para tornar-se homem como um conceito mental, como se a palavra fosse alguma espécie de ideia fantasmagórica. Mas já demonstramos que isso expressa uma genuína hipostasis ou existência pessoal na essência de Deus. O termo carne expressa a ideia com mais eficácia do que se o evangelista houvesse dito que ele se fez homem. Ele queria mostrar a que estado vil e abjeto o Filho de Deus desceu, deixando a amplidão de sua glória celestial por nossa causa. Quando a Escritura fala do homem em seu caráter deprimente, ela o chama carne. Quão imensurável é a distância entre a glória espiritual da palavra de Deus e a abominável vileza de nossa carne. Não obstante, o Filho de Deus se humilhou de forma tão extrema que tomou para si essa carne permeada de profunda miséria. Carne aqui não é usada para a natureza depravada, como em Paulo, mas para o homem mortal. Denota desdenhosamente sua natureza frágil e transitória. Toda carne é erva, Isaías, capítulo 40 verso 6, e textos semelhantes, Salmo 78 verso 39. Ao mesmo tempo, porém, é preciso observar que aqui temos uma sinédoque retórica: a vileza abrange o homem por inteiro. Portanto, Apolinário procedeu neciamente ao imaginar que Cristo se vestiu com um corpo humano destituído de alma. Pois não é difícil deduzir, à luz de inumeráveis afirmações, que ele foi igualmente dotado com um corpo e uma alma, e as Escrituras, ao qualificar os homens de carne, nem por isso os apresentam destituídos de alma. O sentido pleno, portanto, é que a palavra, gerada de Deus antes de todas as eras e habitando eternamente com o Pai, se fez homem. Temos aqui dois importantes artigos de fé. Primeiro, em Cristo as duas naturezas foram unidas numa só pessoa, de tal forma que um e o mesmo Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo, a unidade de sua pessoa não impede suas naturezas de permanecerem distintas, de tal modo que a divindade retém o que lhe é inerente, e a humanidade, de igual modo, mantém separadamente o que lhe pertence. E assim, quando Satanás usa os hereges para subverterem a sã teologia por meio desta ou daquela sandice, ele sempre introduz um ou outro destes dois erros: ou que Cristo foi o Filho de Deus e do homem de forma confusa, de modo que nem sua divindade permaneceu intacta nem foi ele circundado pela verdadeira natureza humana, ou que ele foi revestido de carne ao ponto de tornar-se um ser duplo, convertendo-se em duas pessoas distintas. Dessa forma, os nestorianos reconheciam expressamente cada natureza, porém imaginavam um Cristo que era Deus e outro que era homem. Eutico, por outro lado, reconhecia que um só Cristo é o Filho de Deus e do homem, porém o destituiu de ambas as naturezas, crendo que foram fundidas. Hoje, Serveto e os anabatistas inventaram um Cristo que é a confusa combinação das duas naturezas, como se ele fosse um homem divino. Certamente que ele declara verbalmente que Cristo é Deus, mas quando se lhe permite expressar suas insanas imaginações, descobre-se que a divindade foi temporariamente mudada em natureza humana, e agora a natureza humana foi uma vez mais absorvida na deidade. As palavras do evangelista foram expressas de forma a refutar ambas essas blasfêmias. Ao dizer que a palavra se fez carne, podemos deduzir claramente a unidade de sua pessoa. Pois não faz sentido dizer que o que agora é homem seja outro diferente do que sempre foi Deus, uma vez que se diz que foi Deus quem se fez carne. Além disso, visto que ele atribui distintamente ao homem Cristo o título à palavra, segue-se que, quando se fez homem, Cristo não cessou de ser o que sempre fora antes, e que nada foi mudado naquela eterna essência do Deus que assumiu a carne. Em suma, o Filho de Deus começou a ser homem de tal forma que ele é ainda aquela eterna palavra que jamais teve princípio temporal. E a palavra se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Por João Calvino.